Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, o Brasil está pegando fogo. Ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender Jair Bolsonaro por violar medida cautelar e falar na mídia, e isso tinha sido proibido em decisão já no âmbito da colocação da tornozeleira nele, na semana passada. Mas o que está para estourar agora, porque cada 5 minutos é um novo escândalo, um novo fato tonitruante, não é? Então, o que está para estourar a qualquer momento é o seguinte. Eu vou começar pelo fato 2. Fato 2 é que o Eduardo Bolsonaro está sendo acusado pelo Alexandre de Moraes por praticar insider trading, ou seja, teria sido, segundo Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro que vazou o tarifaço de Trump aqui para o Jair Bolsonaro e ensejou uma compra enorme de dólares no Brasil de gente que tinha essa informação privilegiada de que o Trump ia taxar os produtos brasileiros em 50%, o que faria o dólar explodir. O Eduardo Bolsonaro, pela visão que o Moraes demonstra ter, vazou para o pai espalhou essa informação pelos seus amigos do agro, do empresariado, da Faria Lima, os grandes empresários que são quase todos amigos dele, e houve uma compra gigantesca de dólar. Agora, a bomba mesmo é referente ao Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fugiu. Ele saiu no dia da operação da Polícia Federal, não se sabe se ele tinha informação privilegiada, e assim como o Eduardo Bolsonaro, levou a família de repente em uma viagem intempestiva, não tinha falado para ninguém que ia viajar, de repente o Flávio Bolsonaro sumiu. Ele não está no Brasil, diz que está na Europa com a família, não se tem muitas notícias sobre isso, mas a Carla Zambelli está fazendo escola. O Flávio Bolsonaro deu drible na vaca e não vai se deixar prender, assim como o Eduardo Bolsonaro. Os filhos largaram o pai aqui no fogo e se mandaram. Vamos assistir. No mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma tornozeleira eletrônica, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, desembarcou na Europa. A viagem feita às pressas e sem explicações oficiais acontece às vésperas da operação da Polícia Federal que mirou o próprio ex-presidente. O embarque de Flávio foi na quinta-feira, dia 17 de julho, no voo TP-58, que saiu de Brasília às 5h10 da tarde com destino a Lisboa, em Portugal. Passageiros relataram a presença do senador a bordo e a assessoria de imprensa dele confirmou que está fora do país, mas sem informar o motivo da viagem ou seu destino final. Coincidência ou não, a viagem de Flávio aconteceu exatamente um dia antes da Polícia Federal cumprir 2 mandados de busca e apreensão ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro dentro do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. Na casa do pai, agentes apreenderam dólares, documentos e um pendrive. Acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. Um dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, fez uma postagem, publicou nas redes sociais uma mensagem sugerindo que o presidente americano Donald Trump deveria suspender a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e aplicar sanções individuais contra autoridades daqui do país.
Essa postagem, que chegou a registrar mais de 70 mil visualizações, foi apagada pouco depois e você vê aí, esta apuração é da nossa editora adjunta de política, Fernanda Tavares. O filho do ex-presidente disse, abre aspas, o justo seria, aí marcou a arroba de Donald Trump, suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Fecha aspas. E você vê ali, olha, nesse print da postagem já estava ali com quase 74 mil visualizações. Pois o senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil na última quinta-feira, um dia antes da Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele embarcou em um voo de Brasília para Lisboa, em Portugal, e sua assessoria confirmou a viagem, porém sem revelar o destino final. A saída do país ocorreu na véspera do recesso parlamentar. Já o deputado federal André Janones acusou neste sábado o senador Flávio Bolsonaro de ter deixado o Brasil rumo à Europa para evitar uma possível prisão. Através das redes sociais, Janones afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teria embarcado em direção a Lisboa após a justiça impor o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente. Até o momento, Flávio Bolsonaro continua se manifestando em apoio ao pai nas redes sociais, reforçando o clima de tensão entre a família Bolsonaro e o judiciário brasileiro. O Tribunal Federal determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, Partido Liberal. O bloqueio também vale para as contas e a chave Pix. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. A decisão é sigilosa e faz parte do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Eduardo está impedido, portanto, de receber ou enviar dinheiro. Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e enfrentar a guerra política que se levanta neste país. Se considerar nos fazer uma doação, use a chave Pix que está na tela ou o QR Code. Dessa vez nós temos um problema com a família 2 em 1, né? O 01 e o 03 causando. Bom, o Flávio Bolsonaro, na verdade, ele ficou muito preocupado com a decisão do Supremo Tribunal Federal de incluir o pai dele no inquérito 4995 que investiga o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Jair, ele financia a estadia do 03 lá nos Estados Unidos para tentar constranger o judiciário brasileiro. Pois bem, só que o Flávio Bolsonaro também consta no pedido ao STF para incluir o Jair no inquérito 4995. Aqui você vê o pedido do PT. Lindbergh denuncia ao STF Flávio e Jair Bolsonaro por obstrução da justiça e associação criminosa. Por que o Lindbergh fez isso? Porque o Flávio Bolsonaro ameaçou o STF, como você viu ali naquele vídeo, naquela entrevista à Folha, ainda em final de junho, né, começo de julho. E aqui está o inquérito, né, que pede para incluir o Flávio Bolsonaro. Lindbergh Faria, já qualificado, vem apresentar fatos gravíssimos, amplamente documentados. Em 10 de julho de 2025, Flávio Bolsonaro, em entrevista à CNN, declarou que a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita aos golpistas seria o primeiro passo para a reversão das tarifas de 50% por Donald Trump. O senador assumiu que as tarifas seriam uma forma de sanção política motivada pela atuação do Alexandre de Moraes. Em nota pública amplamente divulgada, Bolsonaro reagiu à carta de Donald Trump. A fala do filho, segundo o STF, conecta diretamente a política econômica externa de Trump e a tentativa de interferência na jurisdição penal brasileira. Então foi com esse argumento.
E aí acontece o quê? No dia da operação, o Flávio vaza, né? Ele viaja de férias ao exterior e vira alvo dos bolsonaristas nas redes, inclusive, porque foi acusado de deixar o pai dele no fogo, tal. Na verdade, o filho dele já deixou, o filho 03, o Eduardo Bolsonaro, já também deixou o pai no fogo e foi se esconder nos Estados Unidos, né? Então aí o Flávio Bolsonaro foi acusado de abandonar o pai, não teria o que fazer aqui, e ele estava era com medo. Inclusive nas redes ele foi muito criticado. Viagem de Flávio Bolsonaro para o exterior gera climão na direita. Ele tem sofrido ataques nas redes por se ausentar do país neste momento. Ele já havia sido alvo de crítica semana passada após publicar no X a mensagem criticando o tarifaço, porque o bolsonarismo quer o tarifaço, quer ferrar o povo para o povo ficar bravo com Moraes. E aí, no domingo, o Flávio tentou justificar a viagem. Estou em viagem programada com minha família desde o ano passado, porque ele foi na quinta-feira passada, né? Durante o recesso parlamentar de julho e férias escolares das minhas filhas, e o pai dele à beira da cadeia? Claro que não, né? Seria o caso de adiar a viagem. O pai dele está para ser preso, há um clima político de barata voa no Brasil, né? Aí ele viajou de férias e virou alvo nas redes, né? E o fato é que o Eduardo Bolsonaro teve as contas bloqueadas pelo Alexandre de Moraes, também porque ele é suspeito de, basicamente, estar por trás da compra de dólares que ocorreu na véspera do tarifaço do Trump. Ele já sabia, ele confessou que já sabia, né? Ele vem atacando cada vez mais forte o STF. Aqui você tem a petição do Eduardo, do Lindenberg Farias contra o Flávio Bolsonaro, e o Flávio vai, inclusive, agora protocolar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes se ele voltar para o Brasil. Porque na Europa o Flávio disse que está em viagem de família e volta dia 1º, que também foi o que a Carla Zambelli falou, não é? Enquanto isso, o Moraes bloqueia as contas e o Pix do Eduardo Bolsonaro, porque o Moraes, você vai ver, ele suspeita de que o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro têm relação com esse lucro de bilhões com o anúncio de Trump contra o Brasil. A conexão entre a divulgação da carta de Trump e operações de compra e venda de dólar entrou no radar da AGU e do Supremo e o inquérito foi instalado. O Eduardo Bolsonaro disse, ele mesmo se entregou, que o governo Trump mostrou a ele sanções antes do anúncio e apoiou o tarifaço. De posse dessa informação, o STF inseriu nesse inquérito a investigação dessa compra bilionária de dólares por o que eles chamam de insider trading. Ontem, né, dia 21, o Moraes colocou no processo do Eduardo Bolsonaro, a investigação dos dólares. Trata-se de manifestação da Advocacia Geral da União informando que em 18 de setembro de 2025 foram divulgadas notícias acerca da compra e venda de dólares no anúncio do tarifaço e Trump. Noticia ainda que o investidor e fundador tal da Tulu Capital fez a acusação, o investidor fez a acusação, sustenta que matérias indicam que as transações de câmbio ocorreram em volume significativo horas antes do anúncio das tarifas do Trump, e aí ele faz isso no âmbito desse inquérito do Eduardo Bolsonaro, e que o pai dele também está inserido, né? Nesse inquérito. Ele sofreu a colocação de tornozeleira por conta do inquérito 4995, que é de obstrução da justiça. E o Bolsonaro teve a tornozeleira
colocada e as proibições cautelares de falar nas redes, tudo isso, por conta, basicamente, da tentativa de obstruir a justiça. Então, aí você tem também a possibilidade, o Flávio Bolsonaro, quando viu essa operação contra o pai, de alguma forma ele teve alguma informação privilegiada, porque ele saiu bem na véspera da operação contra o pai dele. Então aí acredita-se que possa haver uma informação privilegiada. E agora nós temos mais um bolsonarista fora do alcance da lei. Já tem o Eduardo Bolsonaro, agora tem o filho 01, e vamos ver quem vai ser o próximo, né? O 02, a Michele ou o próprio Bolsonaro. Abre o olho, Polícia Federal e STF.